No movimento escoteiro, a aventura é parte essencial da jornada. São trilhas desafiadoras em meio à natureza, descidas de rapel que fazem o coração bater mais forte, mergulhos em cachoeiras geladas e tirolesas que cortam o vento com a liberdade de quem aprende se divertindo. Cada atividade radical é mais do que apenas adrenalina. É uma lição de coragem, superação e confiança no grupo. Essas experiências colocam os jovens em contato direto com seus próprios medos e limites e os ajudam a quebrá-los com responsabilidade e espírito de equipe. O frio na barriga antes do salto se transforma em sorrisos de conquista. O barro na bota vira memória e superação, e o medo muitas vezes dá lugar ao orgulho de ter ido além do que se imaginava capaz. Mais do que momentos emocionantes, essas vivências criam laços, forjam caráter e mostram que a vida ao ar livre tem espaço para emoção, segurança e aprendizado. No escotismo, cada desafio vencido é uma medalha invisível no peito de quem escolheu viver intensamente e crescer com isso. Felipe Conde, com seus 27 anos, é membro do movimento escoteiro há 19 anos. Ele possui um canal no YouTube com cerca de 37 mil inscritos e mais de 20 mil seguidores no Instagram, onde traz diversos vídeos educativos em formas de brincadeiras, esquetes, leituras, interpretações das literaturas base do movimento escoteiro, como Escotismo para Rapazes e Caminho para o Sucesso. Felipe também já acumulou diversas experiências no movimento, como a oportunidade de trabalhar durante 3 anos com o escotismo fora do Brasil, passando pela Suíça, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Estados Unidos, entre outros países. No passado, 50, 70 anos atrás, as bases eram happy, healthy and helpful, que é ser feliz, ser saudável e ajudar o próximo, basicamente. E na sua essência, essas coisas são parecidas, elas são as mesmas, né? Mas ao decorrer dos anos, você vai descobrindo coisas novas, a sociedade vai evoluindo e alguém fala, beleza, a partir de agora, esses são os pilares. A criança tem que se desenvolver nessas 5 áreas. Tem um documento que chama As Características Essenciais do Movimento Escoteiro. O movimento ele foi baseado em um livro e tem vários documentos ao redor do tema escotismo e o muito importante é esse, as características essenciais do movimento escoteiro. São basicamente regras, uma lista, coisas que se tem é escotismo, como a inclusão do jovem, o sistema de educação, você precisa ensinar as crianças de uma maneira como ela vai se desenvolver nos 5 aspectos do desenvolvimento humano, que é o físico, de caráter, social, emocional, intelectual. Isso é o que a gente acredita hoje e é o que a gente passa para os nossos jovens dentro da sede. Mas há 50, 60 anos atrás, eles falavam sobre ser feliz, saudável e proativo e disposto a ajudar. Um dos principais focos do escotismo é o desenvolvimento e o aprendizado dos jovens, trazendo atividades que falem sobre questões sociais, como é o caso das atividades do Muteco, que é um mutirão ecológico, o Muticom, que é um mutirão comunitário, e o Março Roxo, com atividades sobre epilepsia. O movimento também abre a possibilidade e encoraja os jovens e adultos do movimento a elaborarem seus próprios projetos sociais, inclusive incentivando com premiações, como é o caso do Prêmio Walter Domi, que reconhece os adultos voluntários que contribuem para a correta aplicação do programa educativo e do método escoteiro. Walter Domi foi escoteiro, escotista, dirigente e formador dentro do escotismo. Sempre será lembrado com carinho pela criação do personagem Alertino, o escoteiro. Quando o Walter era bem jovem, ele fazia uma tirinha para um jornal. Eu acho que era um jornal de Guarulhos. E era um menino com uma bola. Então esse menino, ele só tinha a bola. A bola era um amigo dele. Então, por meio do que como ele conversava com a bola, né, ele expressava os seus sentimentos. E aí também uma vez nós precisávamos de um mascote na região de São Paulo, e voltou lá, esse que não chamava Alertino, voltou esse boneco, aí ele tinha um chapéu de bandeirantes e foi durante muito tempo, né, usado como distintivo. Nós tivemos muitos cargos regionais, nacionais, internacionais, né,
Mas houve um momento que a gente deu uma parada e nesse momento ele sentia vontade de comunicar. E aí ele foi buscar aquele boneco e deu o nome de Alertino, né? E ele não tinha mais a bola, mas ele se manifestava sempre sozinho. Tanto é que nunca o Alertino apareceu e nem nunca irá aparecer com outra pessoa, né? É sempre as reflexões que ele faz. Eu acho que todos nós temos que fazer a obrigação de fazer um trabalho voluntário. Se fizer no escotismo é melhor. O que eu poderia dizer, né? Curta muito. Pense, você está curtindo fazer tudo isso que você faz, né? Então, se você está curtindo, procure fazer um pouco mais, né? Procure pensar bastante, né, na sua lei, na sua promessa. A promessa não é pro forma, né? Nós sempre falamos, né? Quando você for fazer a sua promessa, pensa, reflita, é isso que você quer? E outra coisa, né, todo dia, pense nos valores, pense na lei, pense na promessa que você fez e procure sempre ser cada vez um pouquinho melhor. Um dos projetos vencedores do Prêmio Walter Dome 2022 foi o intitulado Capitão Aimorés. Era um seriado de um super-herói com histórias engraçadas, mas sempre trazendo temas super importantes e atuais, como a preservação do meio ambiente, os recursos naturais, respeito ao próximo, empatia, as leis escoteiras. O projeto foi idealizado pelo chefe André, com o apoio dos jovens para as atuações durante os episódios. Em 2022, nós entramos novamente com mais um quadro da TV Aimorés, que foi o Capitão Aimorés, o seriado do personagem, né, que ele envolvia com histórias engraçadas, mas que falavam de temas muito atuais, né, sobre preservação do meio ambiente, falavam sobre os nossos recursos naturais. Também tivemos aí uma série falando das leis escoteiras. Então era um modo de ensinar o jovem, através de um personagem engraçado, prendendo o jovem em pequenas esquetes gravadas que eram realizadas e colocadas no nosso canal. Ele surgiu de uma ideia que a gente estava todo mundo em casa e a gente eu participei de uma atividade a qual eu coordenei do Tamo Junto Sênior, que falava sobre o mundo geek. E eu estava fantasiado como outros jovens e me surgiu a ideia de por que não ter um personagem escoteiro, né? E criar uma esquete. E a gravação era muito simples, era cada um na sua casa, os nossos atores, que eram os nossos jovens, estavam cada um gravando as suas cenas em casa, a gente editava tudo e virava um grande programa em sketches de 2 a 3 minutos que falavam de temas. E toda semana a gente lançava um episódio. E de vez em quando o Capitão Aimorés ainda aparece em publicações, em folders, em atividades ou eventos especiais, né? A gente teve recentemente aí no Jamboree Nacional um quadro do Capitão Aimorés entrevistando jovens, fazendo brincadeiras. Ele sempre surge, de um modo ou de outro ele sempre surge, sempre aparece. Naquele momento que a gente fez, para os jovens que fizeram e para a chefia que fez, foi um momento de descontração, um momento de diversão, e que a ponta foi ensinar os jovens, mas o negócio sempre foi trazer algo a mais e para a gente se divertir naquele momento que a gente passava aqui, uma pandemia, e logo depois a gente conseguiu trazer fora a pandemia, né? Dentro de uma atividade escoteira. O Capitão virou o mascote do grupo escoteiro Aimorés, né? E vem novidade por aí. As atividades sociais desenvolvidas no escotismo têm um papel fundamental na formação emocional e nos princípios éticos da nossa juventude, pois oferecem vivências que estimulam a empatia e o cuidado com o próximo. Sob a ótica da psicanálise, essas experiências coletivas favorecem o desenvolvimento do sujeito, ao proporcionar espaços simbólicos de troca, pertencimento e elaboração de sentimentos. Ao se engajarem em ações solidárias e projetos comunitários, os jovens não apenas contribuem com a sociedade, mas também acessam camadas mais profundas da sua subjetividade. Eu fico preocupado atualmente com o ajudar o próximo. Às vezes, ao pé da letra, quem é o próximo? A individualidade, ela tem que ser combatida. Há a singularidade. Há uma espécie de individualidade, mas indo para uma função simbólica, uma individualidade onde o sujeito ele coloca como meta. Eu quero isso. No movimento escoteiro é fácil identificar os jovens que se destacam, mas é preciso olhar para o jovem que quer que a patrulha
que o clã, que a matilha se destaque, que o grupo escoteiro se destaque, que o distrito se destaque. Então, olhar para o próximo é não ver lenço, não ver a cor do lenço, não ver quem tem lenço. Então, eu acho bem bonito a questão da fraternidade mundial. A pergunta que fazemos na promessa escoteira, quando você conhece um jovem, você conhece alguém que não é do movimento escoteiro e tem atitudes de um escoteiro? É esse linear que procuramos. Se importar com o próximo. Esse é o princípio. O escotismo, enquanto prática educativa não formal, amplia os horizontes da formação tradicional ao estimular a autonomia, a cooperação e a construção de valores éticos por meio das experiências práticas. As atividades realizadas em grupo favorecem a aprendizagem significativa, na qual o conhecimento é vivenciado e internalizado a partir da prática, fortalecendo a relação entre saber e fazer. Este processo contribui para o desenvolvimento integral, pois promove competências cognitivas, sociais e emocionais, que dialogam com a educação formal e se refletem na vida cotidiana dos jovens. Dessa forma, o movimento se revela como um espaço pedagógico vivo, capaz de potencializar aprendizagens que ultrapassam os limites das salas de aula. A educação não formal, ela geralmente trabalha com aquilo que a gente chama de metodologias ativas, que são metodologias onde a criança ou o jovem ela está nesse processo de evidência na aprendizagem. Então, a gente tem como exemplos de metodologias a sala de aula invertida, que é esse processo da criança ou do jovem trazer uma informação e aquele que está como ensinante, como professor, ele vai mediar esse processo. E muitas vezes essas crianças com dificuldades, né, seja ela uma dificuldade pontual de aprendizagem ou uma aprendizagem ou uma dificuldade que vai permanecer ao longo da vida dela, tudo isso, quando fica mais concreto, ela consegue aprender de uma forma muito mais simples. Por exemplo, uma criança com TDAH, se ela for, por exemplo, num grupo de escoteiros ou se ela for em algum espaço aberto onde ela tenha mais liberdade de movimento, ela vai conseguir regular melhor a questão da hiperatividade, conseguir trabalhar melhor o foco de atenção, né? Então, esses ambientes diferentes, né, trabalhando através dessas metodologias ativas, eles conseguem trazer mais significado e trazer o aprendizado de uma forma muito mais concreta para essa criança, né? A tecnologia ela é muito benéfica, sim, ela vai trazer essa questão de saber incluir, né, novas pessoas, de saber conhecer novas realidades ao redor do mundo. Então, existem os seus benefícios, mas se não existe uma pessoa para intermediar isso, né, principalmente aí nessa fase das crianças e dos adolescentes, ela vai vir como algo muito mais maléfico do que benéfico. Eu acho que o movimento escoteiro precisava abraçar mais e as escolas abraçar de volta cada vez mais, porque eu acho que os principais locais que a gente vamos encontrar novos jovens escoteiros, novos pais escoteiros, novos chefes, novos adolescentes, novos adultos, porque é ali que o jovem está. Igual, hoje a gente está aqui no shopping. Quem a gente busca no shopping? Pessoas que estão passeando, pessoas que estão comprando. Na escola, pessoas que estão estudando. E essas pessoas são quem? Os nossos jovens. Infelizmente, as escolas hoje é de segunda a sexta. E o entrar na escola, o fazer parte da escola precisa ser em horário que as crianças estão estudando. E aí a presença dos jovens são raras. Então eu acho que... E quem cativa um jovem para entrar é o jovem. Eu não consigo chegar num jovem hoje e falar, entra no movimento escoteiro, é legal, eu fui jovem. Não, ele vai cativar numa atividade, ele vai cativar conversando com outros jovens. Hoje a entrada do grupo escoteiro Aimorés é de jovem para jovem. É o jovem chamando um outro jovem, é o primo que chama o sobrinho, é o irmão que chama o primo. Então a gente tem esse envolvimento. E nas faculdades é a mesma coisa, cara. Para mim, a gente precisava cada vez mais ter mais parcerias, tanto com as escolas quanto com as universidades. O escotismo exerce um papel essencial na vida dos jovens ao oferecer um espaço de pertencimento que dialoga com múltiplas formas de viver em família. Ao valorizar a coletividade e a cooperação, o movimento amplia a noção de laço familiar para além do vínculo sanguíneo. À medida que as famílias assumem configurações cada vez mais diversas, o escotismo surge como um espaço onde diferentes histórias se encontram e se fortalecem. O movimento cria pontes entre gerações, oferecendo aos jovens referências de cuidado, disciplina e afeto, que muitas vezes extrapolam os limites do lar.
Nesse sentido, o grupo escoteiro se apresenta como uma extensão afetiva, onde a diversidade é integrada como força e a convivência ensina a construir relações de confiança e solidariedade. Uma coisa que eu pessoalmente vejo que muito grupo escoteiro tem, isso é uma coisa até piada interna nossa, assim, é que sempre vem com aquele papo de a gente é uma família, sabe? E aí tem aquela história assim, somos uma família. Eu acho que uma coisa que seria importante seria enfatizar esse negócio assim, tá vendo? Por exemplo, não é só a família entre vocês do grupo que são assim, sabe? Todas as famílias podem ter uma configuração diferente, não tem um formato específico. Acho que daria para dar um encadeamento nisso, assim. Que às vezes a gente fala esse negócio assim, como se fosse outra família. Sei lá, de repente poderia ser um gancho para explicar isso daí, sabe? Um caminho seria buscar parceria com instituições que já fazem esse trabalho. Então, a gente não precisa se preocupar em como resolver um problema que a gente tem, sendo que já existem pessoas que fazem isso há muito tempo. Então, acho que quanto mais parcerias contínuas a longo prazo a gente fizer, mais todos têm a ganhar. Então, acho que é isso, pensar a longo prazo e no coletivo. A gente não vai conseguir resolver nada sozinho. Eu acho que a principal mudança vai ser como o jovem se enxerga, né? Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, uma rede lotada de jovens, muito em função do jovem se conhecer e entender o seu papel. Dentro do movimento escoteiro, a gente escuta sempre aquela frase: o movimento escoteiro é um movimento de jovem para jovem com auxílio de adultos. Só que os jovens não entendem qual é o papel deles. A partir do momento em que eles aprenderem e entenderem qual é o papel deles, daqui 50, 100, 200, 500 anos, é o jovem que vai estar dominando o movimento escoteiro e não as pessoas com idades acima da média. Na atualidade, também se discute o uso de tecnologia nas atividades escoteiras e o impacto positivo ou negativo que elas podem ter no desenvolvimento dos jovens. Charlotte Baden-Powell, uma jovem australiana de 18 anos que pertence ao movimento escoteiro há 13 anos. Tataraneta de Robert Baden-Powell, fundador do movimento escoteiro. Também acaba de receber o prêmio de Queen Scout e tem algumas opiniões sobre o uso e a correta aplicação das tecnologias durante as atividades escoteiras. I hope scouting will kind of evolve with the times, if that makes sense. I hope that scouting, we can look at the past, because scouting's over 100 years old. We can look at it and go, okay, well, we still go outdoors and we still have core themes of leadership and youth independence and building and helping each other and growing as individuals, but also teams. And that's something I strongly believe that Scouts will always have, no matter when it is or where it is. With the rise in the technology around us, for example, our badge work system is now digitized. I can see technology growing more into Scouts, whether that be maybe in badge work or assistive technology for neurodiverse people with disabilities. It's limitless. But overall, I hope that Scouts will never stop and will always be a safe space for youth and to empower them. I 100% think the technology should be embraced. For example, this call, I would not have the opportunity to meet either of you, let alone speak to you in this aspect. So yes, I reckon technology and the way it's all kind of coming together not only makes it more accessible worldwide, but also more accessible in a local aspect. So for example, with disabilities or neurodiverse children, having these systems in place are truly amazing. And I've seen it firsthand as well. As crianças, ultimamente, elas não estão brincando mais, vamos dizer assim, né? Eu vejo isso. Minha mãe é professora de ensino fundamental 1. Eu ajudo na Alcateia. As crianças estão cada vez mais na tela. E eu acho que o escotismo, com a divulgação do escotismo em TV, em matéria jornalística, eu acho que a gente consegue fazer as crianças brincarem de novo.
E eu acho que isso é um ponto muito importante, que o brincar, o se divertir, o aprender é uma parte extremamente essencial da infância até a vida adulta. Eu acho que existe esse afastamento, as crianças tendem a ficar mais no celular e elas perdem oportunidades por conta disso, elas perdem um desenvolvimento motor, mas elas ganham em outros lados, porque ela está mais no celular, talvez ela tenha acesso a muito mais informação do que eu tinha com 12 anos. E eu, por ter menos acesso à informação, me desenvolvi um pouco mais motoramente. Eu sou professor de educação física, hoje eu vejo uma dificuldade um pouco maior nesses jovens de fazerem atividades motoras e atividades com instruções complexas. Tem que ser uma instrução por vez, é difícil manter a atenção das crianças. Esse é o ponto negativo de agora. Mas a gente vai aprender e a gente está aprendendo a como lidar. A gente já sabe que tem que dosar. Já é melhor. Eu acho que já está muito melhor do que era talvez há um ano atrás. E zero consciência sobre o risco de ficar no celular no vídeo curto o tempo todo. Agora, pelo menos, já se sabe que é um risco. E a gente vai aprender a combater. Em uma sociedade cada vez mais egocêntrica, o movimento escoteiro vem para ajudar o jovem e adolescente a trabalhar o seu caráter afetivo, intelectual e social, e assim construir um mundo cada vez melhor. A gente vive uma sociedade hoje que não é nada altruísta, é muito egocentrista. E com as falas do nosso próprio criador do movimento escoteiro, diz que nós precisamos ser mais altruístas. O trabalho é o serviço ao próximo. E eu vejo a humanidade cada vez mais egocentrista, mais buscando os seus próprios benefícios. É difícil prever o que o movimento escoteiro daqui 50 anos vai ser. Mas o meu desejo e o meu trabalho árduo é mostrar que o voluntariado, o ajudar o próximo, é o que muda o dia de amanhã. É o que torna pessoas melhores e uma sociedade melhor. Então, é o que eu tento fazer o meu trabalho de formiguinha dentro do movimento, a partir dos jovens, a partir da minha própria família, de não tentar buscar méritos próprios, mas sim trazer essa consciência de que a humanidade precisa ser mais amável uns com os outros e respeitosas uns com os outros. Bom, eu imagino um escotismo muito mais amplo, que esteja muito mais enraizado na sociedade, de forma que a gente consiga atingir muito mais pessoas, mais jovens, que possam fazer diferença na nossa sociedade. De certa forma que a gente consiga ter essas pessoas atuantes servindo a nossa sociedade. Meus filhos entraram como lobinho e uma já saiu, né, já é escotista, e o meu filho, ele é pioneiro, mas está fazendo. E eles estão fazendo faculdade. E eu vejo hoje no mundo acadêmico, na vida acadêmica dos meus filhos, muita coisa do que o escotismo proporcionou. O principal deles, eles moram longe de São Paulo, eles estão no interior de São Paulo. E eles se viram sozinhos, eles aprenderam a se virar sozinhos. O escotismo deu essa base para que eles pudessem se virar lá na cidade na qual eles estão morando. Então, vem um desafio, que é o desafio da Sênior, vem o caminho a seguir do pioneiro, enfim, e isso eles estão trazendo para o dia a dia e ajudou no desenvolvimento como cidadão, que é o que a gente prega no movimento escoteiro, né? Melhores cidadãos. E eu estou vendo que isso está acontecendo com os meus filhos. Me fiz recordar agora a última carta de BP, né? E a mensagem que eu deixo para vocês é exatamente essa, é o texto que tem na última carta de BP. Leiam essa carta, vamos desenterrar esse tema, né? A história do Peter Pan diz que o chefe dos piratas, né, ele fez a sua carta do seu último discurso. Eu acredito que eu estou fazendo a mesma coisa, porque daqui a 50 anos talvez esse seja meu último discurso. Então eu deixo para vocês o meu sempre alerta, o meu servir, e espero que o escotismo esteja fazendo tão bem para vocês quanto fez para mim, fez para minha família e fez para toda essa turma que está aqui por trás da gente, tá bom? Então fica aqui o meu servir, o meu sempre alerta e até uma próxima. Como foi recordado pelo mestre Jorge Czarnota, BP escreveu sua carta de despedida para os jovens escoteiros e escoteiras de todo o mundo. E ela diz assim:
Escoteiros, se vocês tiverem visto a peça Peter Pan, deveriam estar lembrados de que o chefe pirata estava sempre fazendo o seu discurso de moribundo, porque receava que possivelmente, quando chegasse a hora dele morrer, não tivesse mais tempo de dizer tais coisas. Acontece quase a mesma coisa comigo. E embora nesse momento eu não esteja morrendo, qualquer dia destes eu morrerei. E quero enviar a vocês uma palavra de despedida. Lembrem-se de que será a última vez que vocês ouvirão minhas palavras. Portanto, pensem bem nelas. Eu tenho tido uma vida muito feliz e quero que cada um de vocês também tenha uma vida feliz. Acredito que Deus nos colocou nesse mundo alegre para que sejamos felizes e para aproveitarmos a vida. A felicidade não provém do fato de ser rico, nem meramente de ter sido bem-sucedido na carreira. E tampouco de sermos indulgentes para com nós mesmos. Um passo na direção da felicidade é o de tornar-se saudável e forte enquanto se ainda é jovem de sorte, para que possa vir a ser útil e aproveitar a vida enquanto for homem. O estudo da natureza mostrará a vocês o quão repleto de coisas belas e maravilhosas Deus fez o mundo para vocês aproveitarem. Alegrem-se com o que receberem e façam um bom proveito disso. Olhem para o lado bom das coisas ao invés do lado ruim delas. Contudo, a melhor maneira de obter a felicidade é proporcionar felicidade a outras pessoas. Tentem deixar este mundo um pouco melhor do que encontraram. E quando chegar a vez de vocês morrerem, possam morrer felizes, com o sentimento de que pelo menos não desperdiçaram o tempo e fizeram o melhor que puderam. Estejam sempre preparados dessa maneira a viverem e morrerem felizes, sempre fiéis à promessa escoteira, até mesmo depois de deixarem de ser jovens, e que Deus os ajude a cumpri-la. Vosso amigo, Baden Powell. Sempre alerta para servir o melhor possível.